Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, muito prazer, meu nome é Daniel Cataldo e hoje eu vou ser o seu professor de Física. Na aulinha de hoje nós vamos falar sobre refração luminosa, continuando aqui a nossa playlist sobre ótica geométrica, assunto extremamente importante para o seu concurso. Bora para a aula? Então solta a vinheta! Galera, na aulinha de hoje nós vamos aprender um outro fenômeno muito importante aqui na nossa ótica geométrica. O fenômeno de hoje é sobre refração luminosa. O que acontece aqui, diferente, por exemplo, do primeiro fenômeno que nós já estudamos, que é o fenômeno da reflexão. Nesse fenômeno, agora a gente consegue observar a passagem, da luz de um meio para o outro. Então a gente pode afirmar aqui que a refração luminosa é a mudança de meio. Só que quando ocorre essa mudança de meio, a gente consegue observar algumas mudanças, não só no meio, mas algumas mudanças com relação à luz se propagando. E nós vamos ver aqui o que está acontecendo. Então eu trouxe um exemplo para vocês, por exemplo, de um observador, uma pessoa aqui, que tenta ver um objeto, uma moeda que está no fundo de uma piscina. Por exemplo, aqui como uma análise, você poderia tentar criar uma analogia com aquela história do índio tentando fisgar o peixe, O índio ele olha para o peixe, mas ele sabe que o peixe não está naquela posição. A ideia é essa. Eu quero te mostrar o fenômeno que acontece aqui. Bem, para poder esse cara observar essa moeda, primeiro de tudo, essa moeda ela precisa ser iluminada. E aí, ao ser iluminada, ela vai, então, refletir um raio de luz, no caso aqui, um feixe. E aí eu vou observar, por exemplo, que eu tenho um raio de luz chegando, chegou aqui. E aí, chega nessa interface que separa esses dois meios, porque você tem água e ar. O que vai acontecer? Essa luz vai conseguir refratar, chegando até o olho do nosso observador. Portanto, como vocês podem perceber, houve uma mudança de meio. A luz estava se propagando na água e depois passou para um outro meio, que é o ar. Nós podemos, por exemplo, definir aqui alguns nomezinhos para esses raios. Mas antes, eu queria que você olhasse para essa linha imaginária aqui. Essa linha imaginária que nós temos aqui é o que nós chamamos de reta normal e ela sempre será perpendicular a essa interface que separa esses dois meios. Esse raio que nós temos aqui, o raio refratado ali, esse raio aqui que está chegando é o que nós chamamos de raio incidente. E ao mesmo tempo que a gente observa essa mudança de meio, e portanto eu estou falando de refração, eu vou observar também a reflexão. Nós vamos poder garantir que sempre que ocorre refração, eu tenho reflexão aqui. Portanto, esse raio é o que nós chamamos de raio refletido. Então nós temos o raio refletido aqui. Ok? Bem, mas eu falei com vocês que no caso da refração, não necessariamente eu vou me ater à mudança de meio. Eu tenho que identificar as mudanças que ocorrem aqui. Primeira coisa, uma vez que você emite uma fonte, uma vez que você emite aqui uma luz, e essa luz ela é uma onda e veio de uma fonte, você não consegue alterar mais a sua frequência, porque a frequência de uma onda é uma característica da sua fonte. Portanto, nós podemos facilmente garantir o seguinte, que nessa situação, a frequência dessa luz, no caso na água, é a mesma frequência comparado no ar. Porque a frequência é uma característica da nossa fonte, ok? Bem, mas ao mudar de meio, a minha velocidade é mudada. Porque a velocidade de uma onda, ela só depende de dois fatores. Da natureza dela, que no caso, como eu estou falando de luz, é uma onda eletromagnética, e do meio por onde ela está passando. Uma vez que eu mudo esse meio, eu altero a velocidade. Maravilha? Então eu tenho velocidades diferentes. Daqui a pouco eu vou poder anotar, garantindo para vocês quem é maior e quem é menor aqui no quadro, tá bom?
E outra coisa que é importante é você lembrar da onda. Lembra que a velocidade de uma onda é o comprimento de onda e sua frequência? Então, se você tem essa relaçãozinha, que é a equação fundamental da sua onda, e esse cara é uma característica da sua fonte, então esse cara depende da nossa fonte. Se esse cara depende da nossa fonte, esse camarada depende do meio, né? Como a gente acabou de definir aqui. Então, depende do meio. Então, uma vez que você muda de meio, a sua velocidade muda. O que é que vai acontecer? O seu comprimento de onda, ele também vai mudar, porque ele é diretamente proporcional à sua velocidade. Uma vez que você muda a velocidade, você altera também o seu comprimento de onda. Bem, então nós já sabemos o seguinte: a frequência não muda, a velocidade muda e o comprimento de onda muda também, certo? Mas como é que eu sei se vai aumentar ou se vai diminuir? Eu quero que você pense comigo o seguinte: vou te fazer uma pergunta e eu quero que você de casa responda. Qual dos dois meios é mais denso? Perfeito. A água, ela é mais densa do que o ar. Portanto, podemos dizer então que ali na água, por ser mais densa, ela tem um atrito maior, certo? Dificultando a passagem daquela luz. Então você vai poder afirmar que quando a luz passa da água para o ar, a velocidade tende a aumentar, porque eu estou passando do meio mais denso para o meio menos denso. Então eu posso dizer que a velocidade da luz na água é menor do que a velocidade da luz no ar. Tudo bem até aí? Bem, se a velocidade, se o comprimento de onda, melhor dizendo, acompanha a velocidade, a essa mudança, podemos afirmar também que o comprimento de onda na água é menor do que o comprimento de onda no ar. E isso tudo está atrelado a um fator muito importante que nós chamamos de índice de refração. O índice de refração ele é adimensional. Bem, então ele não tem unidade de medida. E para calcular o índice de refração, eu uso a letra eta do alfabeto grego, que é esse Nzinho desenhado, e ele será aqui a razão entre a velocidade da luz no vácuo, que eu tenho certeza que você sabe. Fala de casa. 3 vezes 10 oitava, ou 300 mil quilômetros por segundo, dividido pela velocidade da luz naquele meio em questão, né? Então, se eu sei a velocidade naquele meio, eu sei o índice de refração. Eu sei calcular. Então, lembra que esse cara daqui vale sempre 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. E perceba também que o índice de refração ele é inversamente proporcional à velocidade da luz naquele meio. Portanto, quanto maior o índice de refração, menor vai ser a velocidade. E aí eu quero que você pense nesse bizu. O índice de refração está atrelado a essa questão de densidade, está atrelado a essa questão de atrito. Esse meio, onde a minha densidade é maior, vai ter, portanto, o índice de refração maior, comparado ao do ar. Só para você ter uma ideia, o índice de refração do ar é aproximadamente 1. Ok? Nas questões o cara trabalha geralmente com 1. E o índice de refração na água é aproximadamente 4/3, o que vai dar algo em torno de 1,33, algo desse tipo aí, certo? Então esse cara tem um índice de refração maior. Consequentemente, a velocidade da luz naquele meio é menor comparada do ar. E aí o comprimento de onda acompanha essa mudança. Ok até aí? Beleza? Alguma dúvida? Bem, outra coisa que podemos perceber é o seguinte. Quando a gente pega e olha para esse desenho, esse raio incidente ele está formando um ângulozinho com essa reta normal. E esse ângulo nós vamos chamar de ângulo de incidência. Então aqui eu tenho um ângulo de incidência. Lembra lá do conceito de reflexão, tá? No conceito de reflexão,
você tem que o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Tá ali, tá? Então esse ângulo daqui tem que ser igual a esse. Só que se você reparar, se eu tivesse meios homogêneos, né, meios iguais, a luz faria esse caminho daqui, ó. Repara uma coisa, ela iria fazer esse caminho. Portanto, ao passar para um outro meio, houve um desvio. E aí eu percebo que agora nós temos um outro ângulozinho que o raio refratado faz com a nossa normal. E esse outro ângulozinho nós vamos chamar de ângulo de refração. E por isso eu estou botando o Rzão para ser diferente desse Rzinho, tá bom? E perceba também que o meu raio refratado sofreu um desvio angular, tá? Esse desvio angular eu vou chamar de beta aqui pra gente, tá bom? E por que ele sofreu um desvio? Porque ao mudar de um meio para o outro e fazendo o meu raio incidente formar um ângulo com a reta normal, do outro lado, no outro meio, no meio 2, no meio de destino, eu vou ter um ângulo de refração. E isso é entendido pela lei de Snell-Descartes, onde esses dois camaradas conseguiram criar uma equação matemática que rege todo o nosso estudo, onde eles falaram que o produto do índice de refração do meio 1 vezes o seno do meu ângulo de incidência tem que ser igual ao produto do índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. Essa é a equação fundamental para a gente entender toda a refração luminosa, beleza? Só para finalizar nossa aulinha de hoje, eu quero que você perceba que quando a gente passa do meio, que é a água, que tem um índice de refração maior, e portanto nós vamos falar que esse meio ele é o mais refringente, e a refringência está atrelada ao índice de refração. Quando eu passo do meio mais refringente para o meio menos refringente, quer dizer, para o meio onde o meu índice de refração é menor, para o meio onde a minha densidade é menor, a tendência é o raio se afastar do normal. Ele veio, ó, se afastou dessa nossa retinha normal. Se fosse o contrário, eu passando do ar para a água, eu iria me aproximar da normal. Então toma cuidado com isso. Passou do meio mais refringente para o meio menos, se afasta do normal. Passou do meio menos para o meio mais, se aproxima dessa reta normal. Beleza? Deu para entender a aulinha de hoje? Se você curtiu essa aula, já deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Se você é novo no canal, se inscreva, pois se sair de novo aqui, você vai receber em primeira mão. Beleza? Te espero numa próxima. Até!